Atos, capítulo 20. Paulo volta à Macedônia e Grécia. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu retornar pela Macedônia, no que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico, e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Paulo ressuscita o jovem Eutico. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: "Não vos alarmeis, pois sua alma vive." Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Paulo decide ir a pé até Assos. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente de Quio. No outro dia, cruzamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. Paulo exorta os presbíteros. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: "Vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparadas para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça,
que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalham para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo se despede orando com todos. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então, abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam seu rosto. E assim o acompanharam até o navio. Atos, capítulo 21. Paulo ruma para Jerusalém. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então nos despedimos um dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: Por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: Faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minason, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. A entrada de Paulo em Jerusalém. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação, para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sensual.
Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Paulo é agredido e preso. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: Homens de Israel, ajudai! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas. Paulo é salvo da fúria do povo. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Sem conseguir deduzir a verdade, por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que os seguia não parava de gritar: Mata-o! Paulo fala da sua missão em Cristo. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: Tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: Falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão, então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Atos capítulo 22. O discurso de defesa de Paulo. Irmãos e pais, dei ouvidos à minha defesa que neste momento apresento diante de vós. E assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram um mais atento silêncio. Então Paulo declarou: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere, como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos. Visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, Saul, por que me persegues? Diante disso, perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: Levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias e muito respeitoso por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: Irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou: O Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade,
veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que indaguei: mas, Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo, judeu e cidadão romano. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu: o que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. Então o comandante veio até Paulo e questionou: dize-me, tu és cidadão romano? Ao que ele afirmou: sou. Replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. Retrucou-lhe Paulo: pois é, eu, no entanto, o tenho por direito de nascimento. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles.